Pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira, revela que o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, segue na liderança das intenções de voto, mas numa trajetória de queda, segundo os últimos levantamentos. De acordo com a pesquisa, Boulos aparece com 28,5%. Ele perde 4,5 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Em segundo lugar, aparece o prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB, candidato à reeleição. Ele tem 21,8% das intenções de voto. O MDBista também recuou na comparação com a pesquisa anterior, quando marcava 25%. A novidade da pesquisa divulgada nesta quarta é o crescimento do empresário e influenciador digital Pablo Marçal, do PRTB. Ele subiu de 11% para 16,3%, alta de 5,3 pontos percentuais, o que fez com que se isolasse no terceiro lugar. Esta foi a primeira pesquisa feita após os debates iniciais entre os candidatos nesta campanha eleitoral. A gente conversa mais sobre esse assunto, esse cenário político todo, agora com o analista político e comentarista de À Tarde, Pedro Menezes. Oi, Pedro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia a todo mundo que está assistindo. É impressionante, hein, Jefferson? Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Pois é, rapaz, essa ascensão de figuras políticas menos tradicionais, como influenciadores digitais, isso pode ser visto como um reflexo de descontentamento com a política tradicional, Pedro? Como é que você vê a receptividade do eleitorado soteropolitano para esse tipo de candidato? Bom, com certeza é um reflexo da falta de satisfação em geral com os eleitores, inclusive a estratégia do Pablo Marçal nos debates mostra isso muito claramente. A estratégia do Pablo Marçal nos debates é desvalorizar os debates, mostrar que aquilo ali não merece respeito, que aqueles outros candidatos colegas dele não merecem respeito. Agora, paradoxalmente, Jefferson, eu diria que duas coisas que me parecem meio paradoxais. Talvez Pablo Marçal fizesse até mais bem a eleição de Salvador do que ele está fazendo em São Paulo, né? Porque eu acho que a eleição de São Paulo sem o Pablo Marçal, ela já seria bastante quente, já seria bastante competitiva. O que a gente está vendo aqui em Salvador é uma pasmaceira, é um debate muito, muito fraco, com poucos candidatos, como a gente já comentou semana passada. Então, pelo menos no cenário atual, onde o prefeito Bruno Reis está aí disparado, eu não sei, eu não diria que eu gostaria de ter um Pablo Marçal aqui, mas eu diria que o mal que ele faria aqui ao debate seria muito menor do que lá em São Paulo e talvez até fizesse bem. E dado Em relação à pesquisa, Jefferson, acho que até posso abrir aqui o espaço, eu gosto de conversar com vocês também, mas eu tenho a impressão de que muitos candidatos não percebem como é que funciona a eleição para prefeito. A gente tem eleição para governador, por exemplo, quando a gente olha, eu fiz um levantamento outro dia, nas eleições para governador, 25 dos eleitos apoiaram o mesmo candidato que venceu a eleição presidencial nos seus estados, e os dois outros, que foram a Raquel Lira de Pernambuco e o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre não, no Rio Grande do Sul, eles tiveram uma postura mais neutra, mas também não eram apoiadores do candidato adversário. Quer dizer, essa é uma eleição nacionalizada. Porém, vamos olhar para a municipal. São Paulo, na última eleição, votou em quem? Covas. Antes tinha votado em Bolsonaro. Então você não tem um reflexo de nacionalização. Eduardo Paes, numa cidade super bolsonarista, ele é mais próximo de Lula, e também isso não tem reflexo na eleição municipal. Aqui em Salvador, por sinal, uma cidade que teve grande apoio a Lula, e justamente nesse momento em que Salvador vai ficando mais petista, digamos assim, a gente tem essa ascensão do novo carlismo. Então, o que a gente tem é um descolamento. Porto Alegre, por exemplo, também, que votou em Lula em 2022, quando a gente vai ver 2020, votou num candidato apoiado por Bolsonaro. Então, o que a gente observa em eleições municipais é outro funcionamento. A gente vê em São Paulo, Boulos e Nunes apostaram nessa nacionalização da disputa, acharam que ter apoio de Lula e Bolsonaro bastaria,
E o que a gente está vendo é o que a gente viu em todas as outras eleições para prefeito de São Paulo, que costuma ser o túmulo dos candidatos do governo federal. Só o Haddad venceu nessa condição, e quando a gente olha ali aquela eleição específica, o Haddad venceu apesar do governo federal. Aqui em Salvador também, candidato do governo federal não costuma se criar, e acho que a gente tá vendo isso, assim, impressionante como políticos profissionais experientes conseguem cometer certos erros estratégicos básicos. Pois é, a gente está vendo isso em São Paulo, candidatos de esquerda como Guilherme Boulos enfrentando queda nas intenções de voto. Na sua análise, Pedro, o posicionamento dos candidatos de esquerda em Salvador estariam enfrentando o mesmo desgaste, então? Não acho que estou enfrentando o mesmo desgaste, não. Acho que é um desgaste bastante diferente em sua natureza. A esquerda baiana não, a esquerda soteropolitana não existe. A esquerda paulistana é talvez a maior força histórica da cidade. Não acredito que o momento do Boulos tenha a ver com o fato dele ser de esquerda. Eu acredito que se trata de uma dinâmica municipal. O lema de São Paulo, eu morei por 10 anos em São Paulo, né? E o lema de São Paulo literalmente está escrito na bandeira da cidade. Você sabe qual é, Jefferson? Diga. Não sou conduzido, conduzo. Não duco, orduco. Não serei liderado, lidero. Que é muito característico dessa obsessão paulistana pela liderança, pelo protagonismo. Numa cidade com essa cultura, você não pode apostar que o cacique de Brasília vai ser a base da sua campanha. Isso não existe. Foi um erro estratégico básico que está prejudicando o Boulos. E no caso da esquerda soteropolitana, eu diria que aí já são décadas de erros que a gente está vendo, e que se expressam não numa queda dos candidatos à esquerda, mas numa completa inexpressividade, e possivelmente até numa desistência do maior partido de esquerda, que é o PT, que está apoiando, enfim, um candidato que até outro dia apoiava Semineto e Bolsonaro. Agora, numa referência a Pablo Marçal, lá em São Paulo, uma candidatura, digamos, menos tradicional, mas que está se despontando aí, está tendo, pelo menos teve crescimento nessa última pesquisa. Você acha que existe espaço para um outsider ou um influenciador digital na política soteropolitana? Existe e seria bom. Espero que não seja o Pablo Marçal, mas acho que estamos desesperadamente precisando de candidatos. Eu tenho um problema com essa expressão influenciador digital, Jefferson, que eu geralmente acho ela inexpressiva. Assim, geralmente as pessoas fazem muitas coisas quando elas dizem que são influenciador digital. O Pablo Marçal é coach. É coach, empresário, enfim, podemos questionar, mas seria um empresário do setor de educação, ele vende cursos, né? Não diria que seja muito educacional, mas bom. E você tem, enfim, outras pessoas da sociedade civil de Salvador. Eu posso citar aqui o Guilherme Belintani. Não precisa ser um influenciador, assim. Na sociedade civil, a gente tem gente importante que poderia pensar, viajar um pouco mais, um Carlinhos Brown, o russo passapulso, como eu já mencionei, gente que venha de fora, isso seria muito importante. Eu fiz um comentário aqui um dia que foi todo focado nisso, não sei se você lembra, sobre a importância de gente de fora da política. Então, eu acho que a gente vai ver isso em Salvador em algum momento. Acho que a política aqui ainda é um pouco provinciana em escala municipal e dificulta o surgimento de outsiders, mas acho que a gente vai ver isso e não diria nem que é ruim. Eu acho que o maior problema que a gente tem aqui, a nível municipal, é a falta de competição. E isso eu gosto de ressaltar, parece um comentário para encher linguiça, uma coisa assim, mas não é, gente. Isso é essencial, assim. Opa, sumiu o áudio desapareceu. Cadê você, Pedro? Vou te fazer mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. Vamos ver se o seu áudio vai chegar até nós. Mas, com base nessas recentes pesquisas eleitorais em São Paulo, parece que o cenário lá aponta para um possível segundo turno entre um candidato tradicional e um outsider, não é? Vamos ver no que vai dar. Agora, o que eu quero te perguntar, você acha que é uma tendência que possa se replicar também em Salvador, Pedro? Oi, Jefferson. Eu acho que sim. Voltou o áudio agora? Sim, tranquilo. Mas eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ver isso em breve
e não sei até que ponto é ruim. Não sei até que ponto é ruim. Acho que a gente precisa desesperadamente de competição. Era um pouco o recado geral que eu acho que vale a pena, assim, que é muito importante aqui em Salvador. Assim, eu gosto sempre de ressaltar isso. A falta de competição que a gente tem nessa eleição daqui. Eu estou curioso até para ir para a rua, Jefferson, para ver se o pessoal não está acompanhando mais o Pablo Marçal do que os candidatos daqui. Você está Porque tem muito mais coisa para acompanhar lá, né? A gente tem muito reclamando. mais conteúdo, a gente tem muito mais coisa que viraliza. A eleição daqui é uma pasmaceira. Resta Falta saber de competição completa, todo se mundo sabe vai. quem vai vencer. Exatamente. Ninguém parece interessado em mudar. Vamos ver nessa reta final se vai ter, de fato, alguma competição a mais. Porque o cenário está, enfim, está meio morno, né? Senhor Pedro Menezes, comentarista. Isso é. Diga. Desculpa, Jefferson, mas o cenário meio morno significa o seguinte: a gente tem uma oportunidade a cada 4 anos para discutir os problemas de Salvador, a cidade onde a gente vive, é uma comunidade que a gente faz parte, e esse é o momento para a gente discutir os nossos problemas coletivos, né? E a gente está simplesmente parando de discutir. A gente desistiu de discutir, a gente acha que não é importante. Pedro Menezes, analista e comentarista político, sempre às quintas, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer, Pedro. Abraço, até quinta que vem. Agora são 7h46.